Sou Social, chegando aqui pela X-Play TV. Sorria, você está aqui na X-Play TV com todo esse conteúdo na palma da mão pelo streaming. E hoje nós trazendo aqui nessa grande edição Instituto Elisabetta Randon. E uma grande presença de uma pessoa que vem trabalhando muito pelo voluntariado, pelas causas sociais aqui na cidade. Maurien Barbosa, seja muito bem-vinda aqui na X-Play TV. Obrigada, o prazer é meu estar aqui. Lembrarem do nosso trabalho, né? Lembrarem dos trabalhos que eu faço aí pela cidade também, né? Sempre em prol do social, assim, com prazer. Que bacana. A gente vai falar bastante aí dessa trajetória. E eu convidei aqui, por um acaso do destino também, meu grande colega, meu querido amigo Lucas Guarnieri, que hoje vai fazer aqui um bate-papo conosco, também como um jornalista, mas também uma pessoa que acompanha o lado social da cidade. O Lucas já esteve envolvido na juventude, né, e da juventude do próprio município aqui de Caxias do Sul, mas sempre teve um engajamento social muito bacana. E eu acredito também que nada é por acaso. Se ele está hoje aqui com nós, vai nos trazer também um pouco dessa questão de fazer o bem às pessoas, né? Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, Kleberson, pelo convite, né? E por estar aqui junto com a Maurien, né? Hoje, atualmente, né, no nosso papel aqui como jornalista, também na assessoria de imprensa do Instituto Elisabetta Randon, junto com as empresas Randon também. E hoje aqui, colaborando contigo, né, no papel de entrevistador, aqui junto, né, nesse bate-papo, mas que a gente entende e valoriza muito esse espaço importante, né, que a X-Play abre justamente para esses assuntos, essa temática que é tão relevante para a nossa cidade, nossa sociedade. São ações e projetos que, seja, né, por ações de entidades da sociedade civil organizada, seja pelas empresas, né, cada vez mais se valoriza esse investimento no social para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, muito importante para nós também estarmos aqui hoje, nesse papel aqui, tanto como jornalista também como trabalhando junto com a Maurien no Instituto, né, na assessoria do grupo também. Vai ser um grande bate-papo, como a gente tem nesse formato podcast, de ser leve e trazer as coisas do nosso social, que é o nosso tema aqui. E aquela pergunta que não quer calar, quando que começa essa jornada social do Instituto Elisabetta Randon, Maurien? Na verdade, as empresas Randon sempre tiveram alguma participação social ali na comunidade, né? Isso vem lá dos fundadores, né? O meu pai, o Raul, era muito ligado, né? Era muito ligado nessa causa. A mãe dele, que o nosso instituto leva o nome dela, da nona, a gente chamava a Nona Elisa. A avó, né? Ela era muito também conectada com a causa social. Ela era voluntária nos trabalhos da igreja, ela era voluntária nos trabalhos assim da comunidade. Ela fazia muito trabalho manual, mandava para abrigos de menores, né? Cobertores, roupas de tricô, de crochê. Então, na verdade, eu estava trabalhando no jurídico quando a gente registrou mesmo o nome Instituto Elisabetta Randon. Certo. E foi uma ideia minha, homenagear Puxa, que legal. a avó, né? Porque sempre os homens que são homenageados nas empresas. Eu disse, não, ela que tem aquele aspecto mais social, só pode ser o nome da Elisabetta, né? Então, quando eu cheguei com essa ideia para o meu pai, faz 20 anos, né? Esse ano nós estamos completando 20 anos de registro do Instituto. Mas ficaram 4 anos só no papel, porque nós tínhamos já o programa social, o Florescer surgiu antes, tá? O programa social, ele surgiu um ano antes de a gente registrar mesmo o Instituto Elisabetta Randon. Só um parênteses, o Florescer é para os jovens aprendizes? Agora o Florescer Iniciação Profissional, que é para os jovens aprendizes. O Florescer é dos 6 aos 15, dos 15 aos 16 é o Iniciação Profissional. Certo. Aí foi começado assim, o Florescer mesmo um ano antes do Instituto, né? Até a gente organizar lá o que como a é que gente queria fazer e tal. Então, nós começamos a funcionar uns 3, 4 anos depois, juntando todas as ações sociais que a Randon já vinha fazendo, né, na comunidade. Tinha alguns grupos, assim, alguns setores da empresa que se mobilizavam voluntariamente, né, para fazer algumas coisas.
E nós fizemos, então, um planejamento estratégico na época, em 2007, com todos os diretores, né, todos os gestores das empresas Randon que quiseram participar. Ficamos 2 dias só, foi lá no Samuara na época. Que bacana. Planejando o foco, né? A gente, então, lá na época decidiu como 2 focos da Randon, então, por causa também que tinha ligação com os negócios, né? Um é segurança e educação no trânsito, né? Uhum. E o outro é educação para crianças e adolescentes e encaminhamento para o futuro, assim, né? Os 2 focos principais. E nós temos os voluntários, que é o ser voluntário. Nós temos também participação nas questões de investimento cultural das empresas Randon. Então, nós estamos agora com o memorial do transporte de carga rodoviária e ferroviária no Brasil. Nós estamos construindo esse memorial. Temos já bastante memória documental. Certo. São mais de 40 mil documentos e peças históricas assim que a gente tem para compor esse memorial físico, né? Sim, porque eu acredito que envolve também o trabalho de curadoria, de muita investigação. E como é que funciona isso ao paralelo, assim? A gente tem uma equipe, né? Que tá nos ajuda. Tem terceiros também que estão consultores, né? Que estão nos ajudando. E vamos fazer tudo estamos fazendo com lei de incentivo à cultura, né? Sim, porque é algo que vai voltar para a sociedade, né? Para a sociedade. Muito bacana. E tem já uma previsão, eu passo por lá, eu fico acompanhando também. Já sabe onde é que é. Eu sei. Marcelo do Rosário. Isso. Agora tudo depende também de como é que vão ser aprovados os nossos próximos pedidos para o Ministério da Cultura. Pois trocou de governo, daí tem também a questão do governo se adaptar, né? Sim, temos que captar mais uma parte, né? Nós temos que... Agora é uma outra parte do projeto que a gente pede também, né, autorização para captar recursos através de imposto de renda. E não posso te prever, né? A gente tinha como meta esse ano terminar, mas agora não sei como é que fica. Nós pretendemos em 2 anos encerrar todo esse assunto aí. Claro, que é desde 2013 que está aprovado esse projeto. Sim, imagina bastante tempo. Tem todas as licenças, tudo isso ali. Mas então, e também até, Maureen, acho que acredito que também seja uma importante oportunidade nesse aspecto que é um projeto que tem a construção ali, o espaço físico, né? Mas ele é um projeto que ele acontece também no paralelo com oficinas, com trabalhos, que isso veio acontecendo nesse momento que ainda não se conseguiu finalizar o espaço físico. Tem um desenvolvimento disso, né? Que bom que você lembrou. Nós estamos também oferecendo oficinas de guarda de documentos, né? Guarda e preservação, eles chamam lá, é um curso. Nós temos uma historiadora, né, Ana Paula, que nos ajuda ali no Memorial Documental, e ela que dá esses cursos. São 2 ou 3 turmas que a gente consegue fazer por ano, né? Alunos do curso de História, do curso de Biblioteconomia, e nós temos tido, assim, um grande sucesso ali nesse curso, porque realmente tem muita curiosidade nesse aspecto, né? De como guardar documentos, preservar, né? Como guardar um DVD, né? Para que ele não perca a validade, né? Esse tipo de coisa eles aprendem e é muito interessante. Como é que eles organizam, né? Uma biblioteca, né? Sim. Enoteca, várias coisas. Várias coisas que vão estar lá. Aprendendo. A gente tem feito algumas coisas assim. Fizemos também já um trabalho lá no espaço que está sendo construído o memorial, um trabalho de levar as crianças, umas turmas do Florescer lá para conhecer algumas plantas nativas junto com um biólogo, né? Era dentro de um outro projeto de ecologia que a gente estava fazendo. Então, a gente acaba juntando ali os assuntos e organizando, né? Organizando. Um programa ajuda o outro no fim, né? Claro. Nós temos o Vida Sempre, que é para educação e segurança no trânsito, com os motoristas de caminhão, motoristas em geral, né? Os funcionários motoristas da Randon também. Temos o teatro, temos materiais educativos, né? A gente vai onde tem feiras
nos portos, que tem bastante motorista, postos de gasolina, até São Paulo. A gente apresenta nosso teatro. Que bacana. Apresentamos a Festa da Uva também. Então, são 5 esquetes. Esquete para jovem motorista, né? Aquele que não está ligando muito para certas coisas, compra a peça mais barata para botar no caminhão, porque não quer investir muito e daí não é original, esse tipo de coisa. E depois temos para motoristas mais velhos que estão muito seguros já, não cuidam mais muito, aqueles que se descuidam em relação à alimentação, à bebida, né? Sim, sim. E temos também uma esquete para estudantes que são aspirantes a motoristas, né? Olha só que legal. Tem 5 esquetes, eu não sei dizer todas, tem para criança também. Então, é didático. É didático. Nós temos uma parceria com a Zica Stockman. Legal. Do teatro. Sim, a Zica é fera. Da empresa dela, eu esqueci. Mas ela é muito abraço, parceira. Zica. Mas tem gente teatrando. Tem gente teatrando, eu também não estava lembrando. Parceira. O ensino de iniciação profissional também, a gente tem a parceria com o Senai. O Senai, sempre parceiro, nos dá nos cede, né, o professor, a metodologia, né? Então, é muito bom. O espaço a gente tem, a organização do curso é tudo com a gente. E depois eles vão para o qualificar, que é o profissionalizante mesmo, né? Dos 16 aos 18, que é as cotas do Senai, aquela que as empresas... Que vai transformar num profissional, né? Aquele garoto, aquela garota. Isso aí. Desde a iniciação profissional, eles já são jovens aprendizes. Eles já ganham meio salário da categoria. Então já dá um estímulo, né? Com certeza. Então a gente acompanha já há algum tempo, né, essas formaturas e a gente vê o brilho nos olhos, né, da gurizada e é muito bom, porque quando a gente olha para uma empresa desse tamanho, né, para um grande grupo de empresas, tem toda uma responsabilidade também social. E aí eu queria voltar um pouquinho na linha do tempo lá, quando houve aquela reunião no Samuara, em que foi desenhado o Instituto Elisabetta Randon. Daquele momento em diante, como é que foi a construção disso? Como é que foi a evolução no teu ponto de vista para chegar até os dias de hoje? Como que foi, por exemplo, vamos atender dessa forma, vamos fazer isso? Como que foi a organização? Aí a gente contou com a ajuda da gestão da Randon também, né? A gente não fez sozinho. E foi muito bom porque todos estavam alinhados já com o que o Instituto iria fazer, o que as empresas pretendiam, esperavam do Instituto. Então foi um momento histórico, assim, porque até então a gente tinha, né, a minha colega, que hoje é coordenadora lá dos projetos, a Janine, a gente falava para um, falava para outro, ia nas reuniões, mas agora, aí ficou alinhado depois daquele planejamento estratégico. A gente conseguiu participar de várias reuniões mensais, né, para colocar o que a gente estava fazendo. Porque lá na Randon tem as reuniões que a gente chama hoje reunião via de mão dupla, que é uma vez por mês, os setores se reúnem, né, com o gestor e é via de mão dupla porque tem uma troca, um bate-papo assim. Então a gente participava de algumas reuniões no começo para justamente divulgar mais isso, né, do que agora ficou tão grande, a gente não consegue participar mais dessas reuniões mensais de todos os setores, né? É muito, muito grande. De cada empresa, assim. E então a gente faz uma divulgação e a gente segue um planejamento, né? Todo ano a gente tem um planejamento e dentro desse planejamento também tem a divulgação dos nossos trabalhos, né? Como é que a gente vai divulgar. E a gente segue à risca, né? Aquele planejamento de atividades, o planejamento orçamentário também, porque o Instituto ele é mantido pela Randon e pelos funcionários das empresas Randon que ajudam o Florescer. Certo. Né? Os funcionários ajudam o programa Florescer. E eu diria assim que é bem importante, né? Essa ajuda que cada funcionário que tem interesse faz. É até descontado na folha de pagamento para quem autoriza, né? Claro. E a gente também faz muito trabalho em parceria com o poder público, incentivos fiscais, né? A gente utiliza todos os incentivos fiscais possíveis e a gente começou a ficar mais conectado nesse tipo de assunto, fazer projetos, apresentar quando tem editais. Então, para diminuir um pouquinho os custos também das empresas com o Instituto, né?
Claro. E a gente tem conseguido desenvolver bastante e ajudar, inclusive, outras entidades a desenvolver projetos, né? Para captação de recursos incentivados ou que vem através de editais de bancos, às vezes tem editais, BNDES tem edital, tem várias fontes, né? E nós ficamos, de uma certa forma, especializados nisso e as outras entidades vêm nos procurar, né? Então, a gente fez, desde aquela vez, a gente começou a planejar ano a ano. E eu diria assim que a gente evoluiu muito, né? A gente evoluiu muito, porque dava alguma crise financeira, a gente pensava, nós vamos ter que parar com esse nosso programa, não vão querer ajudar, né? Tem coisas mais urgentes numa empresa, né? Tem operação, coisas assim que seria mais para a operação, né? E, em vez não, sabe? A gestão das empresas é muito ligada nessa questão social. Agora, com o ESG, eles têm, assim, valorizado cada vez mais o trabalho social, ambiental, né, de preservação ambiental. E nós estamos tentando, dentro das diretrizes das empresas Randon, oferecer para a comunidade um trabalho que é para Caxias, né? Claro. Para onde a gente estiver. Nós temos franquias sociais do programa Florescer, tem 5, né? Nós temos... Só em Vacaria nós temos 2 núcleos. Olha que legal. Estou atendendo 500 crianças lá já. Puxa. Em parceria com uma ONG lá, a AMA. E nós temos em Maringá. E Maringá é um cliente junto com um distribuidor nosso lá do Paraná. Que estão lá fortalecendo lá também o social. Os dois se juntaram para ajudar no social. Eles têm lá uma Casa Florescer e já estão fazendo também, encaminhando as crianças para arte, teatro, sabe? Eles são muito ligados nisso, música. Ali em Bento Gonçalves, né? Acho que é a mais velha que a gente tem, a que mais tempo faz, é em Bento Gonçalves. É uma entidade, a Abraçaí também de assistência social, que tem vários empresários que contribuem lá também. Já era uma entidade de assistência, só que não tinha uma metodologia. Eles atendiam em formato de patronato, que eles diziam, né? Eles tiveram que mudar, porque mudou a legislação. Hoje em dia é o governo municipal que tem que atender nesse formato quando a criança é órfã ou tem alguma briga na justiça, né? Sim. São as casas lares. E eles tiveram que mudar o formato. Teve que ser um atendimento diário, assim, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que a gente fala, né? Que a gente falava antes no contraturno, né? Sim. Mudaram as nomenclaturas. As nomenclaturas, né? Que é como o Florescer faz, assim, né? Contraturno. E então ali a gente leva a nossa metodologia também. Nós temos em Joinville, que é bem nova, né? É uma franquia social que a gente abriu ali o ano passado, em setembro, que é do lado da Fremax, que é no bairro bem vulnerável ali, onde tem a Fremax, que é uma empresa Randon, né? É uma empresa como uma frase lá de Joinville. Entendi. E eu esqueci alguma, Lucas. E tem também a de Erechim. Que Erechim também é nova. Deus o livro não falar do pessoal de Erechim. Nossa, assistir por favor, aqui, né? Se esquecer. Um abraço para todos eles. Um abraço. Né? E Erechim, então, é a Transvidal, a cliente nossa que começou com essa ideia de levar um diretor deles que veio para cá, né, num serviço de portas abertas ao cliente, né, que eles fazem visita e toda a empresa visitou o programa Florescer, se encantou e mandou uma pessoa falar com a gente, ver como é que se fazia e tal. Aí a gente colocou lá em Erechim, né, e a gente tem agora uma empresa lá em Erechim também, a Triel, e nós estamos estudando aí o que a gente... A Triel também é relativamente nova, né? Que foi adquirida. Então, a gente está estudando ali com a gestão fazer junto com a Transvidal ou fazer um atendimento lá também para a comunidade. Esse termo franquia social, ele é bem interessante. Eu, particularmente, eu não conhecia e achei muito legal, porque traz uma organização à caridade. Ontem eu estava falando também aqui em um dos podcasts sobre o Sou Social, sobre a necessidade de organizar isso, porque todo mundo tem vontade de doar. Mas se todo mundo doar, por exemplo, 1 quilo de feijão,
como é que a gente vai fazer com os outros, né? Alimentos, o arroz, né? Então tem até um case que é muito bacana, que é o da igreja. A igreja vem desde a Idade Média organizando esse social e buscando, né, a comunidade também se ajudar. É verdade. Então, ontem eu recebi aqui o pessoal da São Vicente de Paulo. Tem um trabalho social vinculado também lá com o Padre Betoni, então com um pessoal aqui da diocese, e que eles dizem que essa organização, essa forma de organizar a caridade que faz com que tenha resultados. É verdade. E eu vejo que isso já está no DNA depois desses 20 anos, né, do Grupo Randon, pelo próprio exemplo que vocês estão lembrando aqui de todas essas franquias sociais. Mas a minha pergunta e a minha dúvida é o seguinte: como engajar essas pessoas? Não só os empresários, mas engajar as pessoas de dentro, como tu disse, Maurien. Não, quem mantém o florescer, quem ajuda a manter são os próprios funcionários. Que ajudam também. Como manter essa chama social acesa dentro das empresas? Eles estão vendo o trabalho porque está sendo feito. Nós temos um florescer ali onde tem a área ali da empresa, né, da Randon, perto do estacionamento, e temos um outro núcleo lá na Frase, e é onde os funcionários também passam ali, eles veem o trabalho, eles veem as crianças chegando, saindo com o ônibus, né, e a gente também divulga bastante, né? Até poderíamos divulgar um pouco mais, mas é que a gente se envolve com o trabalho do dia a dia, né, e propagandear a gente acaba esquecendo um pouco, mas a maioria dos funcionários sabe o que o Florescer faz, sabe? Legal. Até porque a mídia também divulga bastante. E eles sabem porque tem sempre um colega que, o meu sobrinho passou ali também, está trabalhando em tal setor. A minha filha também, agora ela já está estudando na universidade, sabe? Tem várias... Nós já atendemos, nesses 20 anos, quase 16 mil jovens, né? Nossa, que número maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E até te complementando, Maurinho, eu acredito que também tem uma questão também de mentalidade, né? Que recentemente, né, o grupo como um todo fez bastante investimento no segmento de startups, de investimentos em startups, e passou a até se fazer aquela análise assim, olhando para a própria história, para o próprio legado do grupo. A Randon sempre teve essa cabeça de startup desde a fundação do grupo, né? E aí, quando a gente olha a história do instituto, a gente pode fazer esse mesmo paralelo quando tu conecta com o social, porque primeiro nasceu o programa, primeiro nasceu o projeto, primeiro nasceu a POC, a iniciativa de teste, que foi justamente o florescer, era o intuito sempre de trabalhar, e à medida que a evolução do trabalho foi... por um lado, a exigência natural, por outro lado, a vontade de fazer para que o projeto fosse cada vez mais forte, se consolidasse cada vez mais. Aí vem a consolidação do instituto, vem os planejamentos, a iniciação profissional. Então, tu consegues analisar ali uma linha, uma trajetória, e isso tem muito desse espírito, né, de empreender dentro né, não só o líder da empresa, não só o proprietário da empresa, não só as pessoas que estão lá muitas vezes com a caneta para alguma decisão mais definitiva, mas desde do funcionário da função mais básica, todo mundo tem esse estímulo, né, se trabalha muito disso, e isso em todas as frentes, especialmente no social. Acho que isso é uma das fortalezas que auxilia, né, o trabalho que né, a Maurien, enfim, todo o time, né, vocês conseguem conduzir, porque tem esse suporte também da base, né? Os colegas conseguem ter essa mentalidade, essa consciência. Né? Tem gente acreditando, é isso? Exato. É verdade. Nós temos um grupo muito grande de voluntários também, ali dentro das empresas, que eles estavam até... Tem o grupo, né, no WhatsApp, e eles estavam... E aí, quando é que vai ter a próxima atividade? Porque é desde o ano passado que a gente não faz nada. Eles gostam, e é um momento bom, né? Eu também participo, é muito bom. A gente participa, assim, de trabalhos na comunidade, com as escolas parceiras, com instituições, assim, parceiras, né? Manutenção predial, palestras, a gente ajuda nas festinhas, assim, das escolas, né? Festinha de São João, festinha de Natal, isso aí a gente participa. E a gente leva o nosso pessoal entusiasmado, sabe, para isso. Legal.
E é muito interessante. Às vezes tem casais que trabalham na Randon que participam junto, né? Isso aí já é um espírito, assim, realmente colaborativo, né? Que a gente espalha através desses trabalhos aí que a gente desenvolve durante o ano, né? Que é justamente uma consciência mais comunitária, né? A gente está aqui, a Randon faz parte da comunidade, o Instituto Elisabetta também já está assim consagrado, né, dentro da comunidade, então tem que fazer acontecer, ajudar, né? E a gente tem também bastante parceria com as outras instituições de assistência social de Caxias, né? A gente tem bastante trânsito, assim, né? O poder público também nos ajuda muito. Então, eu acho que é isso, né? Tem que ter essa rede de assistência. Eu acho que é importante toda cidade ter, não só uma entidade que faça, né? Mas todos estejam pensando junto, né? Para a comunidade, né? Sim, porque uma hora ou outra alguém vai precisar de uma ajuda. Isso é do ser humano. É do ser humano. A gente tem esses altos e baixos, seja às vezes uma questão financeira, uma questão de saúde, ou uma questão mesmo de todas essas questões que vira a vulnerabilidade social, que infelizmente famílias da nossa cidade passam por isso. A gente gostaria que nenhuma família passasse por isso, mas são coisas da vida. E aí que as entidades se fortalecem. É verdade. Dentro desse trânsito que o Instituto tem, esse reconhecimento que o Instituto tem, o que o Instituto, depois de 20 anos, olha e encara o futuro? Qual que vai ser a continuidade, qual que é o legado que vocês querem deixar para os próximos 10, 20 anos que vem pela frente do Instituto? Já teve assim na tua cabeça, gostaria que fosse ampliada mais as redes sociais? Qual que é a ideia? A gente falou isso no nosso planejamento esse ano, né? Nós temos que pensar em digitalizar mais as pessoas, né? Tanto quem trabalha no Instituto como quem está sendo atendido, né? Claro. Então, com as crianças, cada programa a gente tem aspectos diferentes para estudar, né? O que a gente pode fazer para o futuro. Então, com as crianças a gente pensa em trazer eles mais, né, para essas novas tecnologias, para o mundo digital, para o mundo da robótica. A gente está aumentando até o número de aulas de robótica, né? Sim. E a gente está fazendo mais coisas assim com incentivo fiscal junto com outras entidades. Vou te dar um exemplo, o tênis, né? É uma entidade, a nossa entidade Vacaria lá, que é nossa francária social, que tem esse projeto, né, pago por imposto de renda federal, pela lei do incentivo ao esporte, de tênis. E a gente conseguiu ajudar eles também, né, com imposto de renda. E eles trouxeram para os nossas crianças aqui também o tênis, né? Que eles nunca imaginavam jogar tênis. Que legal, né? Então, a gente vai fazendo essa troca. A gente quer muito aumentar isso, sabe? Potencializar, de a gente ajudar em alguma coisa, as outras entidades nos ajudar em... Sabe? Isso aí que eu acho que gera uma riqueza muito grande no atendimento, né? A gente se desafia, né? É isso que a gente quer. O voluntariado, o que a gente quer é conscientizar mais pessoas ainda ali da empresa e também da comunidade para fazer trabalhos, para se dedicar algumas horas por semana, né, para a comunidade ou para algum público especial, que eu acho que já ajuda. O pouco que a gente faz nessas entidades, a gente faz com que eles não gastem, né, com manutenção, não gastem com contratação de gente, terceiros, assim, para fazer, né? Então, a gente já gera uma economia, né, para aquela entidade e uma alegria para quem realiza o trabalho, sabe? É bem gratificante mesmo. Aí, o nosso memorial, o que a gente quer é que seja um espaço para a comunidade, de cultura, de lazer, de encontros também com as empresas, né? Porque tem empresas parceiras que estão colocando imposto de renda ali também. Não é só imposto de renda da Randon. Sim. Então, que se alguém quer lançar um produto, alguma coisa, use o nosso espaço, sabe? Vai ser um espaço empresarial, mas também para a comunidade cultural, né? Certo. Vai ter uma agenda para as escolas públicas, para apresentação, né? De algum teatro, música, alguma coisa. Então, vai ser um espaço bem interessante. Ali fora vai ter um passeio botânico, assim, ecológico, com as árvores nativas, né? Então, nós pensamos em proporcionar cada vez mais algo para a comunidade, né?
com o Instituto, através do Instituto Elisabetta Randon, que as empresas Randon estejam envolvidas também, né? Então, excelente. É nesse sentido, assim, que a gente pensou em todos os programas. Porque a gente olha o futuro e muitas vezes a gente quer acertar. E não, o futuro sempre é incerto. É incerto. Então, essa continuidade que você diz, dos projetos, a evolução, né, eu acho que esse é um caminho também bacana para a sociedade ver. Não, aqui tem um legado, tem uma digital, né, tem um caminho que já vem com uma espinha dorsal para seguir em frente. E dentro desse contexto social, muitas vezes a iniciativa privada, por meio dessas ações, elas fazem a diferença para as pessoas. Né? O que tu poderia contar dentro desse tempo de 20 anos? Uma ou duas histórias assim que te deu um estalo assim, dizer, não, nós estamos fazendo a coisa certa. Algo que te emocionou, que realmente foi diferenciado, assim, que tu disse, uau, realmente a gente está no caminho certo. São muitas histórias, eu imagino. São muitas, eu até vou ter que escolher. Uma delas é o Guilherme, que foi nosso beneficiário lá, né? A gente chama agora usuário, mudou até isso. E ele era muito bom em inglês. E nós tínhamos o apoio do Top Master, né, para as aulas de inglês, e eu lembro que a Glória era diretora lá e disse, nossa, esse menino é um talento, poucas aulas ele já sai falando alguma coisa assim, ele gosta muito de inglês. E era de uma família que, assim, bem necessitada, assim, né, ele, assim, não tinha muitas condições de ficar indo para o inglês e voltando, e, sabe, ter aula sábado, aí, o que aconteceu? Por causa da passagem e tudo, né? A gente conseguiu estimular ele a ter todas as noites aula de inglês, a gente deu um apoio. Ele levava o lanche, né? Também. Chegava em casa, ele se esforçou um monte, sabe? Sim. De manhã ia para aula, de tarde ia para o florescer, depois ia para aula de inglês. E depois ele ainda tinha os temas, os trabalhos da escola, ele chegava tarde em casa, né? Chegava tipo 9, né? Do inglês. E um garoto, assim, sensacional, se esforçou. E ela escreveu ele, então, num concurso, um concurso que muitos gostariam de ganhar. Ele tirou o primeiro lugar, né, do Brasil. E ele foi, então, ganhou um estudo lá em Atlanta, né? Que sensacional. Aprofundamento de inglês. E ele ficou um ano lá. E nós ficamos um pouco temerosos, assim, né? Porque, puxa, um menino que não tinha... Mas o pessoal da Randon ajudou muito, sabe? Que bacana. Aí a coordenadora do Florescer, na época, espalhou a notícia ali para o pessoal da diretoria. Um deu terno, se ele precisasse usar algum terno, outro trouxe sapatos, aquela coisa, porque de repente ele vai precisar, né, participar de alguma coisa lá. Era dentro de uma universidade que ele ia fazer o curso. E o guri voltou, assim, muito bom. Só que uma semana ou duas antes de ele embarcar, a mãe dele foi diagnosticada com câncer. Puxa. E, nossa, e ficou assim, nossa, e agora nós estimulando ele aí, né, e tal. E a mãe dele disse assim, não, ele vai. O tratamento não depende dele, eu vou fazer meu tratamento e eu vou melhorar. Ela disse assim, ele não pode perder essa oportunidade, ele está muito feliz, se esforçou muito. E ele voltou, a mãe dele estava melhor. Olha que coisa boa. Tudo bem, foi tudo certo. E hoje ele participa ali do setor, eu acho, de comércio exterior ali que ele está, né. Começou como tradutor dos como é que a gente chama quando tem uma referência de uma peça, sabe, para os que compram de fora, e tem que traduzir o manual. O manual foi traduzido, vários manuais ele traduziu lá, né, da assistência técnica em inglês e tal. Depois ele foi galgando lá na Randon, ele tá trabalhando na exportação. Que legal. E temos uma outra história de uma menina que a avó dela que criou ela, o irmão, né? O pai dela tinha já se envolvido, a mãe do pai dela que criou ela e o irmão. O pai dela se envolveu com o tráfico e aí, infelizmente, veio a falecer, né? Porque essa guerra é cruel. E depois, o irmão dela também, né? Foi envolvido pela droga. Nossa, perdeu 2 familiares. E aí agora, atualmente, ela trabalha, ela alugou um apartamento
tirou a avó lá da favela, sabe? E elas vieram contar tudo isso lá para nós no final do ano agora, sabe? Agora, 2022. Isso. E a avó disse, essa menina é tudo para mim, a minha vida. Imagina. Ela me tirou de lá, eu não queria sair porque era minha casa. Imagina, eu construí aquela casa, mas era um lugar muito perigoso. A gente via muita briga, muita perseguição policial, morte, né? Tinha muito, muito violento ali. E aí a menina chegou um dia e disse assim, vó, eu vou sair daqui. Quer vir junto? Vem. É convidada, eu gostaria que fosse junto. Mas eu já até vi o caminhão da mudança, já vi o apartamento para nós ir e tal e tal. E foram, sabe? E a avó ficou assim, não, mas não sei se eu vou deixar minha casa e tal. Ela disse, vamos deixar, avó, isso aqui tá te deixando doente, né? Vamos sair desse ambiente. E aí a senhora fecha a casa e deixa fechado. Depois vamos ver o que nós vamos fazer com a casa. Vamos fazer essa experiência. E ela conseguiu levar a avó. E a avó está numa alegria, ela mudou o semblante, sabe? Ela está assim agora até mais vaidosa, assim. Ela disse, eu estou vivendo uma outra vida. A gente pode chegar ali fora, conversar com o vizinho, tomar um chimarrão na sacada do apartamento, não tem ninguém que incomode. Nossa, é uma maravilha. Olha só. Porque nesses bairros ali muito violentos é sempre aquela tensão, né? Sim. Não pode ficar 5 minutos ali dando bobeira, né? Ela disse. Então, e ela disse, essa minha neta me surpreendeu. Ela está trabalhando ela já trabalhou lá numa das empresas Randon, agora está numa outra empresa. Fez carteira de motorista. Ela mandou, inclusive, esses dias a notícia, né? Mandou a foto, tudo. Ela disse, passei no exame, estou com a carteira de motorista. Ó, uma menina dessa é incrível, né? Talvez ela tivesse conseguido chegar onde ela está através de outros cursos, porque ela é muito esforçada. Mas eu não sei, sem a orientação do Florescer, elas me disseram, sem a orientação que ela teve no Florescer, talvez ela não ia seguir esse caminho, né? Então isso aí emociona, é muito bom. Aí nós temos depoimento de uma senhora que criou as 2 meninas dela, e ela disse que desde o começo, quando ela botou no Florescer, ela sabia que tinha dado já a cartada certa para um futuro melhor para elas, porque ela disse que a família toda passou muita dificuldade, né? Ela estava só... Eu sempre trabalhei de noite, ela disse, para ficar com as meninas de dia. E quando elas vieram para o Florescer, eu fiquei mais tranquila, porque eu sempre tinha aquele medo de não achar o trabalho à noite, né? E ela tinha lá uma pessoa da comunidade ali que ajudava ela a ficar com as meninas de noite, né? E assim, uma mãezona, né? Agora as filhas já passaram pela iniciação profissional, né? Tem uma que está trabalhando já lá na fábrica. Passaram por qualificar. Então é muito legal. A gente vê... E às vezes alguém se forma, manda a notícia. Teve um outro menino muito querido, ele cantava super bem, ele casou no começo do ano passado. Até eu estava lá na praia no início de janeiro, assim. Ele disse, eu preciso te falar, eu casei e tal, porque vocês me ajudaram muito. E ele é músico, sabe? Também ele canta nas igrejas, ele faz apresentação em casamento, noivado, essas coisas. Está trabalhando, então a gente fica muito feliz, né? Encaminhar, né? Essa gurizada. Não precisa muito, eles são demais. Eles dão um retorno assim que a gente não tem ideia, sabe? É só dar um empurrãozinho, uma palavra certa na hora certa, né? Acolhimento. Acolhimento, chega a emocionar. Que bacana. Então vamos para esse lado, então, um pouquinho mais da emoção, né? Vamos entrar na questão da Maurien. Sim. Bom, essa história, até os 20 anos aqui, foi contada, né? A gente já está falando de futuro, de outras ações, mas olhando para a nona. A nona. E lembrando da nona, o que a nona falaria desses 20 anos, desse trabalho bonito que vocês estão realizando, que é a emoção maior, a homenageada, né, pelo Instituto. Sim. O que passa na tua cabeça que a nona diria desse trabalho que vocês estão fazendo? Ela era muito correta, assim, a minha nona, sabe? Muito justa. Ela dizia assim, é isso aí, quem tem um pouco mais de condições tem que ajudar. Ela dizia, tem que ajudar. Ela ia gostar, eu acho que ela ia se orgulhar bastante do que já foi feito, sabe? Em nome do Instituto que tem o nome dela, né? E eu acredito que ela também, sei lá, onde está, em que dimensão está, eu acho que está de alguma forma abençoando isso, sabe? Com certeza. Sempre a gente teve muito apoio, sabe? Muito apoio de entidades, de empresas, do poder público, né? De iniciativas privadas também. Então,
Eu não sei se é porque também a Randon já tem também uma história de um trabalho certo, um trabalho com credibilidade, honesto, né? Então, a gente passa, de uma certa forma, esse tipo de... para o Instituto Elisabetta Randon, né? Esse tipo de credibilidade aí que a Randon tem. Que bacana. E que acaba virando uma grande família também, porque todas essas famílias que vêm se somando ao projeto, eles entendem esse carinho. Eu fico imaginando também os funcionários, que com 20 anos tu já pegou uma ou duas gerações que já foram beneficiadas, né? Aquela pessoa que vê alguém entrando no Florescer e que veio pelo Florescer. Esses cases, assim, com certeza são grandes histórias, né? Porque mudam a trajetória das pessoas, né? E muitas vezes elas estão em vulnerabilidade social porque falta exatamente essa orientação. É uma orientação, alguém que acolha, né? Alguém que diga, ó, vai por aqui, não vai por aqui, né? Não é certo por aqui. Isso aí. Porque muitas vezes as pessoas se pautam muito na questão financeira, do dinheiro. Sim, com dinheiro a gente vai poder fazer as ações, vai poder se organizar. Mas se a pessoa não estiver disposta a receber também a ajuda, de nada adianta, né? É verdade. E aí a minha pergunta é como que funciona para os entrantes dentro do Florescer, dentro das ações do Instituto mesmo? Na verdade... o Florescer, a gente faz uma seleção sempre para o inicial, lá para as séries iniciais, né? Certo. E depois aquelas vagas que vão sendo desocupadas porque a família viaja, porque o jovem foi fazer outra coisa, entrou em outro projeto, né? Aí vaga alguns espaços assim nas salas de outras turmas, porque quem começa lá com 6 anos não vai querer sair, né? Sim. Até os 15, depois fazer de 15 a 16 o iniciação profissional. Então, a gente geralmente faz a seleção pro primeiro e segundo ano ali, né? Porque são as crianças pequenas, né? Que preenchem as vagas. E se a gente vê que tem alguém que está bem adiantado, mesmo que tenha um pouquinho menos de idade, a gente põe numa turma mais adiantada, porque... fica monótono, né? Porque cada idade tem um trabalho desenvolvido, né? Então, lá na turma 1, com 5, 6 aninhos, às vezes não sabem ler e escrever. Certo. Mas tem alguém bem adiantadão, já vai para uma outra, porque aí não vai querer acompanhar aquilo ali, né? Claro, claro. Então, é isso. Mas a gente abre a seleção sempre em setembro, outubro do mês anterior, né? E é mais ou menos perto da seleção que o Senai faz também. A gente deixa numa data próxima. E aí já divulga às vezes junto até, né? Que é quase um vestibular, né? A emoção, né? Para entrar, a gente acompanha, né? E acabam sendo dois pontos de idade de entrada, né? Essa primeira idade de 6 anos e dos 15 e 16, que é a fase de iniciação profissional. Então, são duas portas, assim, de entrada mais direta, né? É isso aí. A gente estava recebendo um dinheiro da FAS, né? A gente não recebe mais a gente combinou lá com elas que a gente vai procurar atrás de outros recursos, que a gente entende que tem outras entidades que peleiam mais, né, que nem diz o gaúcho, e a gente então abriu mão do dinheiro da FAS. Então, até que a FAS nos acompanhou agora até dezembro, e a gente tem que ter, né, a vistoria deles, porque a gente usa um pouco do dinheiro deles, né? Claro. Parte do que a gente gasta. E então eles nos mandavam através dos CRAS, né? As crianças que eram candidatos. Agora a gente vai voltar ao que era no início, então, através das escolas parceiras, né? E até esse ponto, Maureen, que tu traz, que para o Instituto é uma novidade do ano passado para esse, né? Tem alguns anos já nessa estruturação, mas que acaba sendo para todas as entidades sociais de Caxias e das outras cidades. Muito também nessa esteira desses últimos anos houve uma atualização, especialmente nos últimos 10 anos, de uma série de legislações. Desse vínculo do público com as instituições sociais privadas, né? De uma forma que não tenham ali, não sejam, né, órgãos públicos. E essa relação, ela gerou muitas mudanças em muitas instituições, né? Mas ela veio justamente numa organização dessa troca, desse recurso, para otimização desse recurso, que é o orçamento público, no caso aqui do município, que ele possa ser destinado, né, de uma forma mais democrática possível para o maior número de programas para poder potencializar. Então, essa interação também das entidades, daqui a pouco um Instituto Elisabetta Randon que consegue
pela sua trajetória, por outros mecanismos, captar e até esse a sua mesmo entrega, né? Pela sua entrega. Exato. Né? Acaba captando de outras fontes esse mesmo recurso. Isso pode ser daqui a pouco otimizado por alguma outra instituição que não vai ter um suporte financeiro tão robusto assim, e aí o dinheiro público da prefeitura pode ali complementar, e aí quando tu vai somar o trabalho de todas as instituições, tem mais vagas, acesso mais ampliado. Abre mais acesso jovens, né? ao atendimento. É isso aí que a gente pensou. Abrindo mão, a gente vai estar abrindo mão, mas vai aumentar o atendimento em outros pontos da cidade que estão mais necessitados, né? Uhum. E a gente tem, assim, uma questão de vulnerabilidade mesmo. A gente atende os mais vulneráveis, né? A gente precisa atender aqueles que a família tem uma renda baixa, que o pai e a mãe trabalham e não tem condições de cuidar, então a gente faz aquele papel da família, né? Claro. Ajudar nas tarefas, ajudar eles a ter a higiene necessária, orientação para comer certinho, né? Aí tem o inglês, tem a informática, e aí a gente tem uma educação para a vida, que a gente chama, né? Educação para a vida é todas aquelas orientações, né? Que a criança precisa, que a família normalmente dá também, mas a gente dá um reforço, né? Claro. A gente dá um reforço, aquela questão assim até de não discutir sobre religião, sabe? Não discutir com o colega sobre política. Por incrível que pareça, teve brigas ali o ano passado em função da política, que eles escutam os pais, né, falando. Sim, é o exemplo, né? Sabe? E não discutir assim com os mais velhos, porque eles geralmente têm razão, sabe? Esse tipo de coisa. Respeitar a opinião dos mais pessoas, velhos, né? Das pessoas, respeitar a vivência. Valorização desse do princípio do respeito, né? Independente de todos esses aspectos que tu, né? Ontem, né? Nessa semana aqui que a gente está fazendo a gravação, teve o técnico Tite, que é nosso conterrâneo, que justamente usou uma frase que eu acho que é emblemática para qualquer ambiente nosso da vida, que é assim: posso ter uma opinião divergente da tua, mas sempre tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Falando isso para jornalistas. Então, eu acho que isso tem muito, né? A gente percebe muito nesse trabalho humanista, justamente de valorizar esse valor forte, né? Que a pessoa vai acabar usando não só no profissional, vai usar para a vida inteira. A vida inteira. Então é muito importante. Parece assim, e muitas vezes tem algumas pessoas que defendem, não, isso aí é uma obrigação da família. Mas e quando a família não consegue? Não consegue. Porque a família também é formada por outros seres humanos que também vão errar, vão falhar. E quando nasce um filho, nasce a família, nasce um pai e uma mãe, também estão aprendendo muitas vezes. Não existe curso, né? Não existe curso. E quando a gente está num modo de vida de sobrevivência, fica ainda mais difícil a gente conseguir levar esses valores familiares adiante. Então, sim, é necessário, sim, que quem pode apoiar, seja o Instituto Elisabetta Randon, seja um outro lugar que vai acolher essa criança, precisa ajudar. Ajudar. Não é uma coisa de, eu vou terceirizar a educação dos meus filhos. Não, é bem pelo contrário. Você vai levar num ambiente social ali, um convívio com outras pessoas diferentes, e que elas vão te dizer isso antes que aconteça uma coisa pior ali na vida, ali na frente, né? Então é bem importante, né? É verdade. E tem algumas coisas assim que a gente percebe que é falta de orientação dos pais, às vezes, né? Que acontece certas coisas nas famílias. E coisas trágicas, às vezes, muitas vezes trágicas, né? Que eles acabam usando a violência, coisa assim. A gente também orienta, né? Para a criança, para o jovem entender, às vezes, né? Se tem alguma violência, por que tem aquela violência na família, tentar... A gente encaminha também, sabe, para o atendimento correto, para tentar minimamente sanar a problemática, né? A gente ajuda, tem palestras que a gente oferece também durante o ano. E todo final de ano, as famílias dos nossos usuários, lá, nossos beneficiários, eles respondem um questionário. Como é que foi o ano? O que eles acham que a gente poderia acrescentar de temas? O que eles gostariam de escutar de palestra, ou que a gente fizesse de atividade a mais ali no Florescer, que o filho ficou na expectativa, ou a filha, e não, né? Às vezes é neto. Tem muitos avós que cuidam dos netos, né? E a gente acaba sempre indo por um tema assim... A gente tem um tema anual, né? E a gente coloca sempre os assuntos que eles solicitam, a gente tenta
abordar durante o ano, né? Em alguma palestra, em alguma atividade, alguma coisa assim, algum vídeo, né? A gente tenta sempre abordar com as crianças de uma forma e com os adultos de outra, né? Então... A gente estava comentando essa questão, né, de respeitar um ao outro, né? O Lucas deu um grande exemplo aí, que é importante as pessoas se manifestarem, mas não se degladiarem, não perder o respeito, né? Nós vivemos esse momento de polarização e aqui até no nosso estado polarização virou o grenalização, né? Por causa do futebol que tem a paixão. Mas trazendo para a vida real, né? Para ti que está lá na frente do Instituto, é um grande desafio. E como também fazer com que essas pessoas que vão estar lá, os voluntários, não levem isso também para... ponto. Como é que funciona a motivação dos voluntários? Os voluntários, eles, a gente se comunica com eles, assim, cada atividade que tem, diz, vai ter atividade em tal lugar, a gente orienta para que isso, aquilo, a gente pede para não irem com camiseta de time, né, para não tocar em assunto de política, porque às vezes a comunidade que a gente vai atender não pensa como a gente, não tá, não, né, ninguém é obrigado a pensar igual. E respeitar o ambiente deles, né? Se eles têm a cultura de, sei lá, porque de tomar café todos no mesmo copo, deixa, sabe? A gente diz, não, vamos respeitar a forma como eles vivem e convivem lá, sabe? Não vamos querer mudar. A gente vai lá para prestar um serviço que foi solicitado, é um horário tal a tal, a gente fala sempre com o líder da comunidade, ou o líder da escola onde a gente vai e tal, e pergunta se tem alguma recomendação, a gente fala para o pessoal, né? Sempre deu muito bem, a gente sempre trabalhou junto com o pessoal ali da instituição ou da comunidade, né? Que nos convida, e sempre deu muito certo, muito certo. Hoje são quantos voluntários? Desculpa, Lucas. Hoje, olha, inscritos tem mais de 200, tá? Mas que participam... De forma ativa. Uns 20, 30. É por causa que também... Tem gente que tem aula no sábado, geralmente é no sábado que a gente faz, né? Porque não é horário de trabalho. Certo. É bem voluntário, é voluntário pessoal, né? Sim. São 3, 4 horas de dedicação num sábado, geralmente, né? Uma vez por mês ou cada 2 meses. E a gente organiza, a gente estimula, leva lanche, toda aquela coisa, né? E até um complemento aqui justamente acredito nesses últimos 3 anos que a gente teve toda as ações de contenção, enfim, da pandemia também a interferir um pouco nessa mobilização, especialmente os programas que dependiam do voluntariado e que a gente não tinha como ter o encontro das pessoas, acabou afetando. Esfriou um pouco. Agora também é um percurso de retomada, de chamar de volta. E como é que retoma isso agora? Não, mas aí, justamente antes, quando pontuar também, eu acho que um exemplo recente até desse trabalho voluntário foi justamente um projeto que com o pessoal do Chiquinho de Vilas, né? Sim, que tem um trabalho de referência aqui na comunidade aqui do Eles já vieram aqui, né? É um excelente trabalho. Então teve ali as ações que eles fizeram nas escadarias, nas praças aqui do Beltrão de Queiroz, e também teve um trabalho, teve essa mobilização dos voluntários, né? Por 2 ou 3 vezes, isso. A gente aprendeu até a fazer vielas. Ali o pessoal é bem legal. Vielas, Que bacana. E aí... dentro dessa questão, então, vê a pandemia, deu uma esfriada, agora a gente vê um número que pode ser expansível, né? Tanto que a gente olha o número de inscritos e o número dos ativos. Como é que faz para voltar, Maureen? A gente não tem uma equipe, né, para trabalhar com os projetos. A gente tem uma pessoa lá, né, que trabalha com a gente, que se comunica mais ali com eles e... Mobiliza. Quem está afim vai lá e faz a inscrição com ele coloca no grupo, sabe? É tudo voluntário, então não dá pra gente... Sim. É tudo assim... E tem que ser do coração, se não for, não é de verdade, né? E tem atividades que também não precisa de tanta gente, sabe? A gente faz uma pintura lá de uma sala, né? Que pedem, às vezes não dá para levar 30... Aí dá confusão, né? Então tem atividades que até a gente limita, né? O número de pessoas. Os primeiros que se inscrevem vão, depois, senão dá confusão, né? Mas esse ano a gente vai combinar alguma coisa assim para fazer
alguma atividade com bastante gente. Assim. Justamente o princípio até desse conceito do voluntariado, que eu acho que eu posso fazendo, digamos, o meu testemunho de antes de trabalhar com a Randon também é de que sempre existia essa referência, né, de um trabalho contínuo, seja muitas vezes mobilizando muita gente ou em outros momentos com um menor contingente, mas o trabalho nunca se deixa de fazer. Acho que essa é uma grande semente para que o trabalho nunca, né, tu remobilizar em cima de um terreno fértil, logo vai dar resultado. Tu remobilizar em cima de ter que replantar, né, ressemear aquele ambiente é um trabalho muito mais complexo, né? E aí a gente pode trazer justamente no momento da pandemia ali, no momento da primeira intervenção ali, aquelas férias coletivas, aquele momento que a cidade toda, né, se resguardou, aquele primeiro mês, justamente foi um trabalho do voluntariado que estava ali presente, mobilizado naquele instante, as primeiras máscaras, as primeiras ações, quando ainda não se tinha ali ainda toda a infraestrutura, mesmo as orientações, empresas, né? Orientações, a gente o voluntariado se mobilizou bastante ali. Então, e são exemplos, né, que a gente vai podendo daqui a pouco recortar, relembrar, mas que é de um trabalho contínuo, né? Nunca de deixar que esse terreno continue fértil, mesmo quando a situação ainda não está favorável para a quantidade, mas a qualidade permanecer sempre forte ali, né? E quando a gente não podia se encontrar pessoalmente, foram feitas algumas campanhas de coleta de material escolar, né? Que a gente mobilizava lá as pessoas da empresa para coletarem o que não tivesse mais usando em casa. Teve várias, né, atividades de alimentos, né? A gente fez coleta de alimentos através da lojinha ali da associação, que é ali que eles vão, né? A lojinha da associação dos funcionários, então a gente ajudou a fazer toda essa campanha também, né? Para coletar alimentos. As pessoas não podiam se mobilizar pessoalmente, se reunir por causa da Covid, mas ajudaram. Continuaram ajudando. Você achou um caminho que o lado da solidariedade, da caridade seguiu em frente, né? Ainda mais, como eu estava dizendo, a falta de informação que tínhamos nós para orientar os outros, né? Verdade. Então foi um grande desafio, né? Exato. Foi. Estamos chegando no final do nosso podcast, né? O papo está muito gostoso. Está muito bom. E já fica aqui estendido um convite para vocês voltarem, trazerem mais novidades do Instituto. A gente sabe que agora vem coisas muito legais pela frente. A gente pode fazer um programa especial só sobre o memorial, trazendo também outras pessoas aqui para nos ajudar. Mas sobre desafios que a gente estava falando. Nesse tempo, Maurien, qual que foi o maior ou quais foram os maiores desafios para o Instituto chegar até aqui? Olha, o maior desafio, eu acho que é focar mesmo. Focar no que tu vai trabalhar e beneficiar a comunidade, entende? Porque são várias demandas, né? Tem demanda na área do idoso, tem demanda na área do deficiente. Nós tivemos que focar, né? Isso foi difícil, porque tu tem que limitar e focar, porque senão tu não consegue fazer nada, tu não consegue atender a todos, né? Pra gente se organizar. Esse foi o maior desafio, eu acho, um desafiozão geral, né? E o outro desafio que eu vejo é, dentro das diretrizes da Randon, né? A gente continuar fazendo um trabalho social sempre dentro da legislação, né, orgânica da assistência social. Porque a gente vê que às vezes na empresa precisaria fazer outras coisas, mas aí a legislação também não permite, né? Sim. Porque daí não é social, aí é empresarial, aí não é comunitário. Entende? Essas são alguns dilemas assim que a gente passa, mas a gente já vai se adaptando, né? A gente vai vendo como é que estão fazendo em outros lugares também, e a gente tenta fazer sempre dentro do certo, né? E assim, que seja bom para a comunidade, né? O desafio também de quem trabalha na área social é oferecer um trabalho que é o que a comunidade quer, né? Claro. Porque não é a vontade da empresa, a vontade do instituto, é o que a comunidade precisa, é o que a comunidade quer, né? Isso que é importante, né? Não é o trabalho social para mostrar. Porque tem gente que diz, isso aí é só para botar lá nos números da empresa, né? Para mostrar que está... Não, é porque a gente quer realmente dar um retorno para a comunidade, né? Porque a gente quer atender esse público,
E quem Não é fala pra isso fazer aí não marketing. conhece o trabalho do Instituto, né? Então, É isso aí. esses espaços também vêm para quebrar esses tabus, esses isso paradigmas, que Obrigada. muitas vezes, para a gente poder explicar, É isso né, aí. uma história tão bonita como o Instituto Elisabetta Randon. Obrigada. Muito Obrigada pela obrigado. oportunidade, tá? Foi muito bom. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo Estás convite. convidado também para estar em outros momentos, para falarmos de outras coisas. Eu vou reunir aqui também um pessoal em outro momento aqui na X-Play TV para a gente falar sobre comunicação. Tu já está Sim. convidado aí para esse nosso bate-papo aí, relembrar algumas coisas do passado aí. Não, com certeza, né? O nosso trabalho juntos aí ó, há mais de 15 anos, aí vamos deixar assim. Aí, Não entrega muito, não, né? não entrega muito, mas temos muita história aí certeza. de outras ações aí pela nossa comunicação da cidade, com certeza. A comunicação é a alma do negócio. Exato. Pois é, quem não se comunica se trumbica, já dizia o velho Chacrinha, né? Muito obrigado mais uma vez, um abraço e muito sucesso aí ao Instituto Elisabetta Randon. Obrigada pelo apoio todo. Até mais. E vamos terminando o nosso podcast. Muito obrigado. Se gostou, já sabe, compartilhe aqui com todo mundo. Esse foi o nosso episódio sobre o Instituto Elisabetta Randon. Tem muito mais aqui também na nossa playlist. Acompanhe o nosso podcast Sou Social. Sorria, você está na X-Play TV.